O que é a BNCC em sua relação com a alfabetização? A Base Nacional Comum Curricular BNCC é um documento que define o que deve ser ensinado nas escolas brasileiras. No que se refere à alfabetização, a BNCC estabelece que todas as crianças devem ser alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental. Mas como isso deve acontecer? A BNCC propõe um ensino interativo, lúdico e contextualizado, garantindo que as crianças desenvolvam habilidades de leituras e escrita de forma significativa. Vamos conhecer agora as principais metodologias que auxiliam nesse processo. Consciência fonológica. A consciência fonológica é a habilidade de perceber e manipular os sons da fala. Esse é um passo essencial para que as crianças entendam a relação entre os sons e as escritas. Podemos desenvolver essa habilidade por meio de atividades como brincadeiras com rimas e aliterações, jogos para segmentar palavras em sílabas, perguntas como qual palavra começa com o mesmo som de gato. A segunda metodologia é a abordagem fônica. Ela ensina a relação entre as letras e seus sons, facilitando a leitura e a escrita. Algumas estratégias para aplicá-la em sala de aula incluem uso do alfabeto móvel para formar palavras, jogos de caça às letras e sons, atividades de completar palavras com base nos sons iniciais, cartazes associando letras a imagens, exemplo, B de bola, P de pato. Essa metodologia auxilia as crianças a decodificarem palavras e a lerem com mais autonomia. Metodologia 3. Práticas de leitura significativas. A alfabetização deve acontecer em contextos reais para que as crianças entendam a função da leitura e da escrita. Algumas formas de estimular esse processo são leitura compartilhada e dialogada com conversa sobre os textos, rodas de leitura com livros infantis, produção de listas, bilhetes e textos coletivos. Quando a leitura faz sentido para a criança, ela se torna mais motivada a aprender. A metodologia 4 é o ensino lúdico e interativo. Aprender brincando é muito mais envolvente. O ensino lúdico ajuda na fixação da leitura e escrita. Podemos utilizar jogos para formar palavras com letras móveis, músicas e cantigas para memorização de sons, histórias interativas e dramatizações. Essas atividades tornam o aprendizado mais natural e prazeroso. Metodologia 5. Ensino híbrido e tecnologia. A tecnologia pode ser uma grande aliada na alfabetização, pois oferece novas possibilidades de aprendizagem. Algumas formas de incorporá-la ao ensino são aplicativos educativos com jogos de leitura, vídeos e histórias digitais interativas, recursos interativos no quadro digital. O ensino híbrido une o melhor do presencial e do digital, tornando a aprendizagem mais dinâmica. Avaliação na alfabetização. Para garantir que as crianças estão avançando, precisamos avaliar continuamente o seu progresso. Em vez de provas tradicionais, podemos utilizar portfólio com produções das crianças, autoavaliação, perguntar o que aprendi hoje, registro do professor sobre os avanços individuais. A avaliação pode ser um instrumento para orientar a aprendizagem e não apenas medir resultados. E como aplicar essas metodologias na prática? A alfabetização precisa ser um processo significativo e envolvente. O professor deve diversificar suas estratégias, respeitar o ritmo de cada criança e garantir que a aprendizagem seja prazerosa. Quando trabalhamos com metodologias interativas e contextualizadas, proporcionamos um aprendizado mais eficaz e duradouro. Ler e escrever é mais do que aprendizado, é um direito, e cabe a nós garantir que todas as crianças tenham acesso a esse conhecimento. Essas foram algumas das principais metodologias sugeridas pela BNCC para a alfabetização. Espero que essas estratégias possam ser úteis para vocês. Agora iremos apresentar um plano de aula que o nosso grupo preparou. Caça-palavras e descobertas de palavras. Duração: 2 aulas de 50 minutos cada. Faixa etária: 1º ano do ensino fundamental. Objetivos da aula: desenvolver a habilidade de identificar e formar palavras, estimular a leitura e a escrita por meio de atividades lúdicas, promover o trabalho em grupo e a troca de conhecimentos.
Referências da BNCC EF15LP01. Identificar, ler e produzir diferentes gêneros textuais, reconhecendo suas características. EF15LP02. Usar a leitura para ampliar o vocabulário e desenvolver a compreensão textual. Desenvolvimento da aula. 1. Abertura. Conversar sobre o que são as palavras e sua importância. E apresentação do caça-palavras. 2. Atividade principal. Divisão dos alunos em grupos, criação de lista de palavras relacionadas ao tema escolhido. E montagem do caça-palavras. 3. Apresentação. Apresentação dos caça-palavras pelos grupos, jogo do caça-palavras entre os alunos. Avaliação. Participação dos alunos nas atividades em grupo, capacidade de identificar e discutir palavras encontradas, reflexão sobre o aprendizado ao final da aula. Recursos necessários: papel, canetas coloridas, impressoras, exemplos de caça-palavras. Considerações finais. A aula visa desenvolver habilidades de leitura e escrita e a criação de um ambiente colaborativo e divertido para o aprendizado. Obrigada a todos pela atenção e até a próxima.